Durante a sua vida inteira você ouviu coisas negativas sobre o parto normal que não são verdade. Isso não te incomoda até que você esteja grávida e descubra que o parto normal é a opção mais segura e saudável para você e para o seu bebê. E é aqui que esse lugar passa a ser um lugar de angústia, de preocupação, de medo, e o que era para ser algo que você anseia em viver passa a ser algo que você gostaria de evitar a qualquer custo. Se você está assistindo essa aula, você provavelmente não me conhece e antes de abrir com você o que é que ninguém nunca te contou sobre preparação de parto e o que nenhum Reels ou vídeo no TikTok é capaz de te fazer entender, eu preciso que você saiba. Essa não é uma aula como qualquer outra que você já tenha assistido e eu sugiro de antemão que você pegue papel e caneta ou um bloco de notas antes de prosseguir essa aula, porque assim que você fechar essa página, essa aula não vai aparecer novamente para você e não vai ter replay disponível dela. Essa aula não é secreta à toa. Aqui eu quero falar diretamente com mulheres que estão prontas para bancar a sua experiência de parto, com mulheres que querem realmente estarem preparadas e não só cheia de informações, mas sem segurança de verdade para bancar as decisões que fazem durante o pré-natal ou as decisões que colocam no plano de parto. Eu não quero que essa aula chegue até mulheres que depositam toda a expectativa do próprio parto na equipe que contratam ou contam que o marido esteja disposto para fazer tudo o que for necessário. Eu literalmente gastei dinheiro para que essa aula fosse entregue para mulheres comprometidas, decididas e sábias o suficiente para entender que mesmo com uma equipe qualificada, bons profissionais ao seu lado durante o pré-natal e um marido interessado em viver o parto com você, o trabalho de parto ainda é seu. E o seu preparo não pode ser delegado. Se você tá aqui, você provavelmente é essa mulher e você já entendeu isso. Agora que nós já tiramos as crianças da sala, muito prazer, eu sou a Laís Helena e em 2023 eu me formei como doula e educadora perinatal especialista em partos em recém-nascidos. E desde lá eu fundei a primeira mentoria de preparação para parto do mundo que já preparou casais em mais de 19 países. Neste momento estamos com 12 países ativos dentro da Prep to Birth. E quando eu entrei para este mercado de educação perinatal, eu me deparei com dois polos. A linha de preparação para o parto que cultiva aquela cultura do medo, sabe? Se você não souber isso, o seu parto será péssimo. Se você não acessar tal informação, você não vai viver uma experiência surreal. Sem uma doula com você, você corre o risco de ser violentada. Eu me esgotei de ver grávidas nessa posição de vulnerabilidade ao extremo por medo desse terrorismo dentro da internet. Uma vez uma mãe me disse que ela acabou agendando uma cesariana porque bastou um relato de parto assistido no Instagram para que ela ficasse completamente horrorizada e desistisse do sonho de ter um parto normal. Por outro lado, eu encontrei o polo que eu gosto de chamar de modelo hipster de preparação. Profissionais na área que te dizem para imprimir um varal de frases positivas, mentalizar um parto mais rápido e satisfatório e deixar que o seu corpo faça o resto. Afinal, a famosa frase, o corpo sabe parir e bebê sabem nascer. Não me entenda mal, isso não é uma inverdade. Eu mesma fiz isso no meu parto e com certeza me ajudou a não esquecer da experiência que eu estava buscando viver. Mas dizer isso para uma mulher que passou provavelmente a vida toda ouvindo coisas ruins sobre parto e dizer para ela que isso basta seria crueldade. A dor comercializada do parto não é uma dor inventada. Ela existe, mas ela é mais emocional do que física e eu posso comprovar isso pra você. O que eu quero que você saiba depois de assistir essa aula é algo que mesmo com milhares de produtos de preparação para o parto disponíveis para comprar na internet, nenhum nunca te contou. Isso não é nenhum tipo de marketing barato e fraudulento. Eu prometo que você vai entender nos próximos minutos. Calma que eu vou te explicar. O que eu quero que você saiba agora é que frase positiva, fisioterapia pélvica, mobilidade,
pilates, exercícios de respiração e de vocalização para o parto, tudo isso te prepara para parir e é fundamental, mas não te prepara para lidar com o parto, com a dor do parto. E estar emocionalmente blindada no dia do seu parto é a única coisa que pode mudar significativamente a sua percepção de dor. Eu aposto tudo com você que de todas as histórias traumáticas que você ouviu sobre parto até hoje, 98% delas envolviam o sofrimento de uma mulher em relação à dor do parto. Assim que você descobre a sua gravidez, a dor do parto começa a ser um fantasma que volta e meia aparece para te assombrar. A cada vez que você ouve, você já escolheu sua via de parto? Você acrescenta uma dose de insegurança e dúvida aí no seu peito. O Google te diz que a dor do parto é equivalente a 50 ossos quebrados ao mesmo tempo. Isso é triste, mas felizmente não é verdade. O que a ciência nos diz, na verdade, é que a dor do parto é um fenômeno físico, objetivo, individual e subjetivo ou psicomático. E fica calma que eu vou te explicar que diabos é tudo isso. Físico e objetivo é porque ela vem no seu corpo e não é uma dor inventada ou criada apenas pela sua cabeça. Objetiva é porque ela vai ser localizada na região uterina, abaixo do pezinho ali da barriga e na região da tua lombar, que são os locais em que a gente tem aquela dor latente durante o trabalho de parto. E o que mais nos interessa aqui é: essa dor é individual e subjetiva, ou como chamamos antes, psicossomática, porque ela é extremamente individual de cada mulher. E com isso, eu não quero te dizer o clichê que você já deve ter ouvido de que cada mulher tem um limiar de dor diferente. O que eu vou te mostrar a partir de agora é algo completamente omitido no meio da preparação para o parto. Não porque isso é um segredo, mas porque são poucos os profissionais que sabem disso. A dor é subjetiva porque essa percepção de dor é única para cada indivíduo. Então ela é única para cada mulher, mas ela é psicossomática porque a maneira como o teu cérebro se comporta, como ele responde intraparto, determina de forma definitiva a tua percepção de dor. Talvez o mais importante de toda essa aula seja isso que eu vou te dizer agora. O teu cérebro, ele não sabe distinguir o que você viveu do que você só imaginou. E é por isso que muitas vezes, ao assistir um filme emocionante, sabe quando você tá assistindo um drama e de repente acontece algo emocionante no filme e quando você menos espera, você já tá chorando? Aquela cena do cachorrinho que pega quase todo mundo desprevenido? Porque o seu cérebro, ele captou aquela informação que você recebeu e ele não sabe identificar que aquilo que você está visualizando é um vídeo, é uma atuação, é uma cena irreal de um filme que você está assistindo. Ele não diferencia ficção dos acontecimentos reais. Ele só responde às percepções que ele capta e que ele armazena. A sua córnea está registrando um acontecimento, os seus olhos estão vendo algo e o teu cérebro simplesmente responde aquilo que ele está vendo. Quando eu falo sobre controle e maturidade emocional no trabalho de parto, e eu preciso que você também tenha essa maturidade para entender agora o que eu vou te dizer, eu quero dizer é que você vai precisar compreender que as tuas respostas hormonais, elas vêm daquilo que está dentro da sua cabeça e das tuas percepções do trabalho de parto, para além das tuas percepções físicas. O trabalho de parto por si só é um evento totalmente hormonal e ele vai ser desencadeado também por hormônios. O início do trabalho de parto vai acontecer devido a uma cascata de hormônios que o teu corpo vai liberar simultaneamente. Lá no final da tua gestação, quando o teu corpo perceber que o pulmão do teu bebê já está amadurecido o suficiente para nascer, ele manda uma resposta hormonal pelo cordão umbilical que avisa o teu corpo e o teu cérebro e ambos começam a receber essa cascata hormonal e aí depois de algumas horas você inicia de fato o trabalho de parto. Só que ao decorrer desse processo, quando você se dá conta de que o teu parto começou, quando você sente as tuas primeiras contrações com dor de fato, você vai ser direcionada para a sua central de controle, que é o seu cérebro. Eu gosto de falar que essa é a nossa central de controle e essa é a nossa máquina. Se o seu corpo, numa fração de literalmente 1 a 5 milissegundos, ele vai formar uma sinapse neural, ele vai se conectar um neurônio no outro, que vão conectar as informações que você tem sobre o parto
com o seu corpo. Então é uma conexão feita aqui que vem pra cá. E é aqui que o seu cérebro é como se ele fosse um computador. Aqui dentro da sua cabeça, nós temos várias pastas cheias de arquivos com várias informações. Você tem a pasta do trabalho. Lá dentro da pasta do trabalho, você tem todas as suas crenças relacionadas à sua carreira. Você acredita que trabalhar de forma inteligente é melhor do que trabalhar dobrado. Você também tem a pasta do casamento. Você tem a pasta da maternidade, do ciclo social, dos estudos, das viagens. Você tem centenas de pastas armazenadas dentro do teu cérebro e a partir do momento que você se deu conta de que você entrou em trabalho de parto, no instante, numa fração de 1 a 5 milissegundos, porque isso acontece rápido, de forma imperceptível e incontrolável, o teu cérebro vai chegar na pasta do armazenamento do parto e em seguida vai começar a disparar respostas hormonais sobre esse evento de maneira extremamente fiel, como a que você acreditou a vida inteira, querendo ou não, orando durante a sua gestação ou não. E sim, aqui eu quero ressaltar o poder da oração. Ele é maravilhoso. Se você está me assistindo e você é uma mulher cristã, eu honro isso e também sou uma mulher cristã. Eu sempre oriento que todas as minhas gestantes fiéis orem muito, entreguem o seu parto, a equipe, o nascimento dos seus filhos na mão de Deus. Mas orar apenas e não nos movermos intencionalmente diante da experiência de parto que nós queremos viver, como eu falei no início desse vídeo sobre só pensar positivo e largar nas mãos de Deus ou nas mãos do universo, isso não é o suficiente para que a gente reprograme aquelas percepções de parto que você carregou com você a sua vida inteira. Para que tudo isso fique muito mais claro pra você, porque eu não quero que você saia daqui com nenhuma dúvida atormentando a sua cabeça, eu vou te dar um exemplo muito específico e bem pessoal que eu só compartilho dentro da minha mentoria de preparação para o parto para as minhas alunas e para as minhas mentoradas. Olha só, pensa comigo. Na minha cidade, aqui no interior do Rio Grande do Sul, tem um bairro que era considerado perigoso na minha infância, quando eu era criança, há muitos anos atrás. A minha mãe, ela ficava muito nervosa de passar nesse bairro, bem numa rua específica, em um período da noite, porque era muito comum nós ouvirmos antigamente os relatos de pessoas que tinham sido assaltadas naquela região. Todas as sextas-feiras à noite, a gente voltava de um curso de inglês que nós fazíamos e a minha mãe ficava super nervosa. Ela não gostava de parar no sinal à noite porque ela sabia que se ela parasse ali no sinal vermelho, ela teria mais chances de ser assaltada. Depois de adulta, eu nem lembrava mais dessa situação, até morei fora do Rio Grande do Sul por um tempo, mas quando eu voltei pra cá e eu precisava passar por aquele mesmo lugar específico, eu percebia que eu ficava um pouco aflita, sabe? Quando eu via que o GPS dava uma rota onde eu iria passar por lá, o meu corpo ligava um alerta automaticamente e eu começava a pensar coisas negativas conforme nós íamos chegando naquela região. A realidade nem condizia com esse meu medo. Hoje em dia já nem é mais perigoso como diziam ser na minha infância. Mas o meu cérebro armazenou as informações de quando eu era criança e a qualquer sinal de que eu iria passar por lá, ele já disparava respostas de ansiedade. E assim funciona com o teu cérebro na hora do parto. As coisas que você consome na internet, os relatos que você já ouviu ao longo da sua vida, da tia, da amiga, da moça do salão, os comentários que as pessoas fazem sobre parto, tudo isso para o seu cérebro é um material salvo dentro da pasta parto, lá dentro da sua mente. Absolutamente tudo que você imagina sobre esse cenário de parto normal, todas as perguntas das quais você não tem respostas, tudo isso está lá dentro. Essas pontas soltas que estão na tua cabeça devido à enxurrada de informações que você recebe o tempo todo sobre parto, coisas que são irreais, informações sem embasamento, baseadas em experiências pessoais de outras pessoas, isso tudo fica bagunçado na tua cabeça. A maioria das mulheres se entope de informações durante a gestação e acham que isso é se preparar. Mas quando você para investigar, essa preparação desta mulher não tem método. A maioria das mulheres se entope de informações durante a gestação e acham que isso é se preparar. Mas quando você para investigar, essa preparação, ela não tem método. E ó, método não é papo de guru. Método é você ter um caminho, você ter uma direção, você saber por onde estudar, ter as informações organizadas sem pontas soltas. Essas mulheres, apesar de saberem muita coisa, não são capazes de distinguir o que é verdade e o que não é. Elas não têm alguém para validar o que estão sentindo, muito menos para validar as ideias. Elas veem conteúdos na internet que dizem que o bebê não deveria ser puxado e que não podem puxar a tua placenta no pós-parto imediato, por exemplo, tomam isso como uma verdade, mas quem garante para elas que isso é verdade?
Quem validou essa ideia? De onde veio essa informação? Com quem elas conversam sobre isso? Com a obstetra? Com a doula? Mas elas sabem dizer se essas profissionais estão fazendo afirmações baseadas em evidências científicas atualizadas? O pior, imagine essa mulher abrindo um artigo da OMS, vendo a recomendação mundial da saúde, afirmando que tração controlada do cordão umbilical tem uma indicação e um momento adequado para acontecer. Quem que prepara o repertório dessa mulher para advogar e argumentar sobre isso frente à autoridade médica? Em um momento tão vulnerável, onde ela não deveria estar depositando energia em gerar debate neste momento. E o que era para te informar e te trazer segurança, te traz sobrecarga e angústia. Nós estamos vivendo a sociedade do cansaço e as gestantes não ficam de fora dessa estatística. Elas estão sendo cada dia mais afetadas por esse bombardeio de instruções sem ter uma base sólida para poder absorver tudo isso. A experiência de parto que cada mulher vive, ela nada mais é do que um resultado direto de tudo aquilo que ela semeou durante a gestação. Se ela não tira aquelas ervas daninhas durante a gestação, mesmo que ela plante informações boas, as ervas daninhas vão arruinar o plantio. A ciência nos mostra que uma crença negativa tem muito mais impacto do que uma crença positiva. E não é à toa que eu tenho aceitado gestante somente até 25 semanas de gestação dentro da minha mentoria ultimamente. É preciso um trabalho árduo para limpar toda a sujeira antes de implementar novas crenças baseadas na realidade, novas crenças baseadas em evidência científica. Agora, eu quero voltar ao que eu falei logo no início dessa aula. A dor do parto, ela é individual. Não só porque cada mulher tem o seu limiar de dor, mas sim porque existem mulheres que sabem que o limiar de dor é ajustável, que percepção de dor é moldada. E é por isso que a sua dor é psicossomática. Porque a soma das coisas que você ouve ao longo da sua vida são armazenadas lá no teu psicológico. E a maneira como o ambiente está arquitetado ao teu redor influencia diretamente na tua percepção de dor. Para mais ou para menos. Essa é com certeza a maior fábula que fizeram as gestantes acreditarem. A dor do parto é um momento em que eu só vou viver lá na hora e eu só vou saber como lidar com a dor do parto quando essa hora chegar. Afinal, eu nunca senti essa dor, então eu não vou pensar nisso agora. Isso não poderia estar mais longe da verdade. É uma mentira absoluta. E é assim que praticamente todas as grávidas escolhem lidar com a dor. Só que depois dessa aula, você vai parar de seguir a manada e finalmente romper a barreira superficial de preparação para o parto. A partir do momento que você acessa esse tipo de informação, e esse aqui é o tipo de informação que quem acessa não esquece mais, não tem mais como você voltar atrás. A neuroreprogramação mental para o parto, ela já começa a trabalhar por você agora mesmo, a partir desse momento que você está me assistindo. A partir do momento em que você clicou nesse vídeo, que você tirou o teu cérebro do modo automático, recebendo altas doses de uma dopamina barata que só consome a tua energia e de fato parou para fazer aquilo que eu falo que toda grávida que quer viver uma experiência de parto surreal deve fazer, que é sentar a bunda na cadeira para estudar. De verdade, estudar de verdade. Quando você compreende que a sua percepção de dor, ela é modulada durante a sua gestação com neuroreprogramação. E, sendo muito sincera aqui com você, sincera de verdade, eu detesto usar o termo neuroreprogramação. Se você assistir, clique em qualquer conteúdo no meu, no YouTube, no Instagram, no TikTok, você quase nunca vai me ouvir falar essa palavra. Talvez você nem encontre um vídeo em que eu falo neuroreprogramação. Eu uso ela dentro da minha mentoria com quem passa por um processo de maturidade desse termo. Porque, em primeira instância, essa palavra pode ser entendida como charlatanismo ou papo de coach, neuroreprogramação. Mas dentro do meu trabalho, a neuroreprogramação é o que os estudos em neurociência trouxeram como uma evidência de que nós podemos reformular as nossas sinapses neurais dentro da sua mente com novos padrões de decorrência. Eu sei que pode parecer complicado, mas eu vou te explicar. Dentro da neurociência, nós temos algo que se chama neuroplasticidade, literalmente. A capacidade do sistema nervoso de modificar a sua estrutura graças a novos padrões de decorrência. Qual é a resposta que você espera do seu cérebro no dia do nascimento do seu filho? Como você quer que o seu corpo reaja às suas sinapses neurais? Você quer que seu cérebro te leve para um lugar de dor, de sofrimento, de angústia, de tensão, de medo, que faça você resgatar lá na sua memória todos os lapses traumáticos sobre parto que você guarda?
Ai, o parto da fulana foi difícil. Ai, o parto da fulana durou muitas horas. O trabalho de parto pode durar, em média, 20 horas. Como que eu vou aguentar tudo isso? O bebê lá da blogueira nasceu com tal problema. Ou você quer que o seu cérebro, cooperando com você, te encaminhe para um lugar seguro, com informações reais pautadas em evidências. Imagine agora o seu cérebro agindo nesse padrão aqui que eu vou te falar. Pense que você sabe tudo o que vai acontecer agora e depois. O que está se passando agora no seu corpo é completamente normal. Essa fase que você está passando se chama fase latente. Daqui a pouco você vai entrar na fase ativa. As suas contrações ficarão mais fortes. Não se esqueça, você sabe o que fazer na fase ativa. Você já sabe quais são as posições. Você já sabe quais são os exercícios. Você sabe como aliviar sua percepção de dor. Chegou a hora de fazer tudo aquilo que você aprendeu durante a gestação. Você sabe que agora você faz o exercício da escada para trazer alternância nos seus quadris porque o seu filho está descendo. Você sabe exatamente o que está acontecendo com o seu corpo agora. Quando você chegar na maternidade, você sabe exatamente o que é protocolo que deve ser feito com você. Imagine o seu cérebro dando esse tipo de resposta para você no dia do parto. Quando um bom trabalho de neuroreprogramação é feito, as suas conexões neurais naturalmente levam para esse lugar. Com novas informações reais, informações validadas, o seu cérebro entra numa zona de segurança mesmo. E todos aqueles fatores psicossomáticos que fazem com que você tema o parto hoje, eles são silenciados. A sua percepção de dor, ela é massivamente menor quando você chega no trabalho de parto segura do que vai acontecer. E quando eu falo em segurança sobre o que vai acontecer, eu não estou falando aqui daquelas nuvens de informações vagas dentro da sua cabeça. Presta muita atenção no exemplo que eu vou te dar agora. Você está grávida e se depara com um vídeo de uma doula ou qualquer outra profissional da área dizendo, não aceite que rompam a sua bolsa de maneira artificial quando você chegar na maternidade. Parece ótimo, você tem uma informação valiosa que pode te proteger. Nos mais de 19 países que eu atendi, eu pude listar quais são as práticas mais comuns que são oferecidas de forma protocolar dentro das maternidades privadas. E o rompimento artificial da bolsa de líquido amniótico é uma delas. Você pode já ter ouvido que o rompimento artificial de bolsa pode culminar o teu bebê numa má posição e aumentar a chance de prolapso de cordão, que se você ainda não sabe, prolapso de cordão é uma indicação absoluta de cesariana. E é para casos assim que a cesariana foi inventada. Mas como você advoga por você e toma decisões conscientes em trabalho de parto? Lá no meio da partolândia. Como que você consegue, sem criar conflito, ter uma boa comunicação com aquela equipe que está te atendendo para que isso não aconteça? Eu respondo para você. Isso não acontece com mulheres que não passam por uma preparação profunda. E aí, um cenário muito comum é, na hora do seu trabalho de parto, enquanto a sua playlist de parto está tocando e você está tentando respirar e se manter super consciente e positiva, o médico chega até você e fala que ele precisa romper a tua bolsa para que o teu parto aconteça. Progrida de fato, acelere, porque a tua dilatação, ela tá demorando muito tempo para evoluir. Nenhuma preparação para o parto tradicional te deixa pronta para esse momento. E aí, quando esse momento chega, o teu cérebro vai te conduzir lá para aquela pastinha que você não abriu e não tirou todo o lixo durante a sua gestação e que você hiperlotou com mais informações sem rumos. No meio da bagunça, você provavelmente vai lembrar do vídeo que você assistiu que dizia que isso não é certo, que não precisa romper a sua bolsa para o bebê nascer. Mas ao mesmo tempo, o seu cérebro também vai te lembrar da fulana que você conhece em que o parto demorou demais para evoluir e o bebê engoliu água do parto e ele não nasceu bem. E é isso que te paralisa. Até a gestante que decorou todos os seus direitos por lei paralisa nessa hora. Acontece um conflito de informações dentro da sua cabeça que te geram ansiedade. E não só isso, mas geram o pior sentimento que você pode sentir nesse momento. A instabilidade, a incerteza. Isso eleva o teu cortisol. E a produção de ocitocina, que é o hormônio da contração, ela cai. E aí você começa a experimentar um maior grau de dor. O seu parto fica mais lento, você começa a entrar em um padrão de sofrimento, se sente pressionada e aí você percebe que não estava preparada para lidar com aquela situação. Porque você tinha um acúmulo de informações e não tinha o primordial, preparo.
Quando eu tenho segurança, responder esse tipo de questionamento é algo que está na ponta da língua. Não só da minha, mas da do meu marido que se preparou junto comigo durante toda a gestação. Eu não falo sobre vocês como um casal decorarem respostas. Eu respondo com convicção. Quando você está nesse cenário, você está preparada, você vai responder com convicção porque você sabe exatamente o que está acontecendo. Nesse cenário, o parto flui mais adequadamente, mesmo precisando tomar decisões difíceis, mesmo que o seu marido precise tomar decisões difíceis, porque ele se preparou com você e tão bem quanto você. Eu não preparo mulheres e casais para viverem um conto de fadas, preparo elas para a realidade que pode acontecer. Eu estou segura porque me preparei para isso. Eu já sabia que isso podia acontecer. Eu simulei esse tipo de resposta durante toda a minha gestação. Entenda, lidar com a verdade e se preparar durante toda a sua gestação já te afasta significativamente daquela dor terrível que você poderia sentir de forma avassaladora na hora de tomar uma decisão delicada. Não só isso. Existem maneiras práticas de neuroreprogramar essas conexões neurais que te farão sentir confiante e que farão a sua cabeça entrar num padrão comportamental positivo de verdade e responder hormonalmente bem. Porque veja bem, eu posso dizer para mim mesma mentalmente que tudo vai dar certo e que está entregue nas mãos do universo. Mas se dentro da minha cabeça existe um ruído de pensamentos falando a todo momento: vai pra maternidade, você não sabe se o seu bebê tá bem, você não sabe se os batimentos estão bons, essa dor que você tá sentindo, isso não é normal. Isso, sair de você nessa hora, não é normal. Não adianta você querer namorar a paz no seu trabalho de parto se você está dançando com o caos. A carga negativa sempre vence. A ciência também aponta que nós podemos modular a nossa percepção de dor durante a gestação. A modulação da percepção de dor é um processo que altera a intensidade das transmissões dos sinais de dor no sistema nervoso, tanto no corpo quanto no cérebro. Essa é, talvez, o conhecimento mais incrível que você vai ter acesso até agora durante a sua gestação. Esse processo, ele é influenciado por mecanismos inibitórios e facilitadores e pode ser afetado por fatores psicológicos, cognitivos e sociais, como eu já expliquei antes, suas emoções, suas crenças e o ambiente em que você está na hora do trabalho de parto. A neuroremodulação é literalmente um tratamento prévio da dor, um tratamento da dor do parto antecipado durante a gestação. Isso pode ser feito com você de maneira muito sutil, sem te gerar sofrimento durante a sua gestação. E aqui dentro da minha mentoria, por exemplo, várias das minhas gestantes começam a mentoria sentindo muito sensíveis à dor. E elas não conseguem ficar muitas vezes 4 minutos respirando e apertando esse pente. E sabe o que costuma acontecer durante esse processo? Essas mulheres terminam com 2 pedras de gelo na mão que doem muito mais, respirando por mais de 15, 20 minutos, reproduzindo a respiração correta do expulsivo, com a cabeça alinhada com esse momento de parto, treinando o grito que ela vai fazer lá na hora do expulsivo, aplicando as minhas técnicas de expulsivo mais rápido. Você não sabe o tamanho do poder de uma mulher que passa a gestação inteira treinando ativamente na prática a maneira como ela quer se comportar no dia do parto. Essa mulher ensina para o cérebro dela que tipo de percepção neural o cérebro dela vai ter na hora H. As mulheres não costumam ter dimensão do quão despreparadas elas estão até sentirem a primeira contração e verem a ficha de fato caindo. E geralmente, aqui ela começa a lembrar de todos aqueles 1000 vídeos que ela assistiu durante a gestação e começa a se sentir angustiada, começa a se sentir frustrada, decepcionada. A mulher preparada, ela tá tão em paz que quando a hora finalmente chega, aquele é só mais um dia comum para ela. O modo mental desta mulher que está de fato preparada é: eu já tô treinando isso aqui, eu já tô fazendo isso aqui há 9 meses, não tem novidade nenhuma aqui. Agora eu vou trazer o que eu já repito todos os dias nos meus treinamentos de respiração intencional para o parto. Eu esperei muito por esse momento. O anseio para viver esse momento é diferente da ansiedade para viver esse momento. Se você vai correr uma maratona, se você vai fazer um triatlon, por exemplo, você não deixa para correr apenas no dia da prova, a menos que a sua intenção não seja concluir nem 1/3 dessa corrida. Você passa meses correndo, meses se preparando, meses buscando o pace que você quer ter no dia da prova. Você precisa correr com literalmente o queijo e a faca na sua frente. É isso aqui que eu quero? Então é isso aqui que eu vou buscar todos os dias. E é isso que vai fazer com que você viva uma experiência surreal.
No dia do parto, o seu cérebro não é pego de surpresa. Lembre-se do filme que te fez chorar mesmo sendo uma história que nem aconteceu de verdade. O seu cérebro não sabe diferenciar o que você imaginou do que você realmente já viveu. Você simula o seu parto com técnica, com método, com neuroreprogramação aplicada para que no dia do parto essa dor não desestabilize o seu emocional e seja algo que você viva com graça, com devoção, com consciência. A dor passa a ser entendida, experienciada e não sentida, não resistida. Nessa hora, ela não é mais um fantasma, ela é uma ponte para o surreal, uma ponte para conhecer um pouco do amor de Cristo nos seus braços. Se você quer viver uma experiência de parto surreal, você precisa. Se você quer viver uma experiência de parto surreal, você precisa parar de flertar com o e se? E se eu não souber o que fazer? E se eu não dilatar? E se eu não estiver preparada? E se eu não aguentar a dor do parto? E se eu não conseguir passar por isso? E se eu esquecer de tudo na hora? Flertar com as possibilidades de fracasso indica que você ainda tem resquícios de crenças irreais sobre o parto instaladas em você. Mulheres comprometidas com a sua experiência de parto entenderam que não há e se para quem se prepara física, mental e emocionalmente para isso. Simplesmente, isso não é uma opção. Se há qualquer respingo de insegurança sobre algum tema específico sobre o parto, ela vai redobrar os estudos e, o mais importante, as ações intencionais, dirigidas, intencionalmente olhando para elas, para contornar de fato essa insegurança. Não te falta mais informação, falta profundidade na informação, falta profundidade no preparo, falta preparo de verdade. Dentro do meu método, você não assiste um módulo gravado sobre neuroreprogramação e tenta a sorte sozinha. Esse sistema de reprogramação está intrínseco em todos os pilares da minha metodologia de preparação para o parto. Mesmo naquilo que você pensa que não tem correlação nenhuma, tem. Qualquer preparo físico requer essa conexão da sua mente com o seu corpo, uma conexão intencional, um preparo físico intencional. Quando você entende como proteger os seus direitos, você precisa abrir a pasta do sistema médico que está empoeirada lá dentro da tua cabeça. Isso tudo se correlaciona. Você também pensa que o médico é irrefutável? Que é impossível argumentar sobre parto com uma autoridade médica? Que os médicos, nesse momento, não deveriam ser questionados? Ou então, quando falo sobre o preparo conjunto com o seu companheiro, com o seu acompanhante de parto, com o seu marido, será mesmo que é possível preparar um homem para viver um parto normal com você, sendo seu alicerce e segurança dentro do papel esperado dele, sem que ele também desfaça todas essas nébulas sobre parto normal que ele tem? Será que esse homem que vai te acompanhar no dia do parto está pronto para te ver em um estado de vulnerabilidade? Será que ele sabe como fornecer apoio para você sem cair no erro de tentar te consolar ao invés de te incentivar e te dar forças? Nem o homem mais dedicado, mais bem intencionado e firme é capaz de advogar com segurança sem passar por esse destrave junto com você. Essa aula, ela é só a ponta do iceberg quando nós falamos em neuroreprogramação no contexto de preparação para o parto. E a neuroreprogramação é só um dos princípios que eu defini como cordiais para uma experiência surreal. Eu não sei qual é o cenário que você visualiza quando você pensa no parto dos seus sonhos, mas quando eu falo sobre viver uma experiência surreal, eu falo sobre viver experiências como essa aqui. É poder sentar à mesa daqui a 5, 10, 20 anos e contar cada detalhe desse dia para o seu filho e se emocionar de novo, de poder falar sobre cada momento que você viveu no dia do seu parto com convicção de que não poderia ter sido mais lindo. Eu não falo sobre parto perfeito, mas sobre partos de mulheres que podem dizer: olha, eu com certeza faria tudo de novo. Eu não digo que fundei a primeira mentoria de preparação para parto do mundo por soberba, mas sim por emoção. Emoção sincera em dizer que eu fui quem assinei e registrei a primeira mentoria que permite ser capaz de acompanhar mulheres de qualquer lugar do mundo e ver nascer um movimento que formou mulheres que ressignificam o parto em mais de 19 países. Mulheres essas que ganharam autonomia de parir nos próprios termos e em contribuir para o crescimento da taxa de mulheres conscientes de verdade no dia do parto. A cada 9 mulheres que dão entrada num hospital da rede privada para dar à luz, 8 saem de lá
tendo feito uma cesariana, mesmo que não fosse essa a opção inicial. Para além desse dado ser assustadoramente alarmante e real, eu sinto que é o meu dever te tranquilizar. Essas mulheres não estão nessa estatística por falta de acesso à informação, mas pelo excesso dela. Não são mulheres desprivilegiadas ou mulheres ignorantes, são mulheres como você. A informação desencontrada e de procedências não tão confiáveis não vem só do perfil de profissionais da educação perinatal. Ela vem de um sistema milenar que romantiza tudo o que é conveniente para eles e omitido para você. E a verdade, por mais cruel que seja, é essa. Você precisa de muita sorte ou de muito preparo para não ser uma dessas 8 mulheres. Se você chegou até aqui, eu suponho que você tenha optado por se preparar de verdade. Nem 3% das pessoas no século atual concluem uma aula desse tamanho. E, se eu estiver certa, eu quero te incentivar a colocar um ponto final na tua sobrecarga mental e pegar na sua mão para que você e o seu marido tenham acesso a uma nova preparação que realmente faça com que vocês se sintam prontos. Não meio prontos ou meio seguros. Preparação morna nunca deixou ninguém seguro. A Prep to Birth não te prepara para a dor, te prepara para conseguir ser no dia do parto a mulher que você se comprometeu em ser. Nem toda mulher que sonha com um parto normal vai viver um. E agora você não tem mais aquela licença poética para dizer que você não sabia. Você pode ignorar tudo o que eu falei até aqui e seguir rolando reels e encaminhando alguns para o seu marido na falsa esperança de que isso vai funcionar. Ou você pode ser, talvez, a primeira mulher da sua família a viver um parto normal sem carregar feridas emocionais desse dia. Clicando no botão abaixo, você vai preencher a ficha de interesse para o meu acompanhamento de preparação para o parto. E eu preciso saber se você se aplica às mulheres que eu seleciono para dentro da Prep to Birth. E é por isso que não tem um link direto para o nosso WhatsApp aqui. Você não precisa entender tudo agora e eu não quero tomar o seu tempo com isso. Mas se você quiser mais informações sobre o meu modelo de preparação para o parto, precisa preencher essa ficha. Essa aula não vai aparecer para você novamente e todas as mulheres que vierem dessa aula terão privilégios dentro do meu acompanhamento. Eu te vejo na Prep.